Meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Esse final de semana, na verdade, final de semana da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está tendo uma sequência, né, de rodadas picotadas, a 17ª, mas a 18ª foi completa, né, com os 10 jogos da rodada. Essa 19ª, por exemplo, já vai ser picotada novamente, por conta dos jogos da Copa Sul-Americana e também o próprio Fortaleza, que vai jogar a terceira rodada, né, adiada lá no começo do campeonato por conta da Copa do Nordeste. Aqui eu vou trazer o vídeo da análise da 18ª, né, que aconteceu no sábado e também no domingo. Mas antes de começar essa análise, eu vou pedir para você curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever se ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa força, compartilha aí com todo mundo que você conhece, me ajude a chegar. O próximo passo agora os 200 inscritos, né? A gente já está no meio do caminho para bater os 200, 154, vamos ver se com esse vídeo a gente consegue um pouquinho mais de seguidores. Vamos começar então pelos jogos de sábado, dia 20, o dia mais bonito do ano, o dia que eu completei 25 anos, é um prazer estar conversando com vocês aqui, e obrigado por você que está deixando nos comentários um parabéns para o meu aniversário, que passou no dia 20, mas o Flamengo venceu o Criciúma jogando lá no Mané Garrincha, por 2-1. É interessante comentar também que o Mané Garrincha passou por 3 jogos em uma semana, no período de menos de uma semana, né? Tivemos jogo contra o Atlético Mineiro e o Juventude no meio de semana, e nesse final de semana o Flamengo contra o Criciúma, e também Juventude e São Paulo jogaram no Mané Garrincha, e o gramado estava em péssimas condições vexatórias mesmo, dignas de gramado de Série B, de campeonato estadual de segunda divisão, coisas nesse sentido mesmo, segunda divisão de campeonato estadual, eu falo. Nem a Série B talvez tenha um gramado tão horrível como esse, exceto o Castelão, que, né, todo ano a gente tem garantia que o gramado lá vai ser bem ruim. Mas o Flamengo venceu o Criciúma por 2-1, tomando muito susto, né? O Criciúma mais uma vez marcando, é o único time da Série A que marcou em todos os jogos até agora, né, no primeiro turno, foi o time que marcou até nos seus 14 jogos que disputou. O Criciúma tem bastante jogos a menos, se eu não me engano, ao lado do... Se eu não me engano não, eu acho que o Criciúma é o time com menos jogos. Isso, com 14 jogos... Não, perdão, o Internacional tem 14 jogos. O Criciúma tem 2 jogos a mais que o Inter tem 16. O Criciúma tem 16 jogos, esses 16 jogos sempre marcou, mas a defesa, né, é muito fraca, não consegue desempenhar muito bem, acaba sofrendo os gols e por isso o time está na parte de baixo. Se estivesse marcando todos os jogos e uma defesa sólida, estaria mais na parte de cima, obviamente. Mas o time saiu na frente com o Rodrigo no primeiro tempo, etapa essa que o Criciúma foi realmente melhor do que o Flamengo, dominou mais e teve as principais oportunidades nesse primeiro tempo. Já na etapa final, no segundo tempo, o Flamengo foi mais para cima, foi mais incisivo, criou mais e aí virou o jogo, né, merecidamente, com Pedro aos 76 e Gabriel, 10 minutinhos depois de pênalti, tratou de deixar, né, o Flamengo com a liderança do placar. Vale destacar que o Pedro desperdiçou um pênalti defendido pelo goleiro Gustavo, que é um bom pegador de pênalti, mas não tenho tanta confiança assim dele jogando, mas é sim um bom goleiro. E o Gabriel cobrou, né, um pênalti num lance infantil ali do Criciúma, da defesa do Criciúma, que não tem discussão, foi realmente infantil, foi juvenil, a defesa do Juventude, do Criciúma, perdão, chutando a bola, a segunda bola que entrou na bola que estava em campo, e é assinalada tiro livre direto. Quando o jogador faz isso, ou atira qualquer objeto no jogador, árbitro, enfim, também é assinalado tiro livre direto. Então, por exemplo, se cai alguma caneleira e o jogador atira no adversário, ou provavelmente a chuteira, também é marcado tiro livre direto da onde o jogador estiver. Como ele estava dentro da área, então o árbitro fez muito bem de marcar a penalidade. Também no sábado tivemos a vitória do Botafogo por 1-0. Vale destacar aqui que no sábado os 3 líderes venceram. O Flamengo venceu, o Botafogo e o Palmeiras, que a gente já vai comentar também. O Botafogo manteve a diferença de pontos de 3 pontos, né, para o vice-líder, que é o Palmeiras nesse momento. É uma boa vantagem, mas não é uma vantagem que vai definir o campeonato. Eu acho que tem muita água para rolar ainda. Essa vantagem pode aumentar, pode o Palmeiras vir se tornar líder, o Flamengo também tem um jogo a menos, pode se tornar líder. Inclusive, se o Flamengo vencer, passa o Palmeiras e fica 2 pontos do Botafogo, né? Então a diferença pode cair mais com a vitória do Flamengo, mas foi um bom jogo do Botafogo, que dominou o Inter do começo ao fim do jogo. Foi realmente a equipe mais dominante nesse duelo e mereceu essa vitória. Infelizmente foi só por 1-0, porque o time criou e envolveu tranquilamente o Inter para fazer bem mais do que só um gol. Luiz Henrique foi o autor do gol em cima do Colorado. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 2-0, gols de Flaco Lopes e Gabriel Menino. O Flaco fez um belo gol no primeiro tempo e o Menino aproveitou
uma bobagem da defesa do Cruzeiro na etapa final nos acréscimos e deixou ali o placar a favor do Palmeiras, essa vitória por Palmeiras por 2-0. Foi um jogo onde foi muito pegado, né? Os dois times criaram bastante, envolveram muito bem o adversário, um ou outro, né? Conseguiram criar boas oportunidades, mas o Palmeiras foi sim melhor e mais aproveitoso do que a equipe do Mineira, do que o Cruzeiro. Foi um bom jogo do Cruzeiro também, né? Vale destacar isso, que o time conseguiu criar, conseguiu até marcar o gol. Eu concordo com a anulação, não acho que o gol deveria ter sido validado, apesar de não concordar com a interferência do VAR. Eu acho que essa decisão deveria ter sido tomada pelo árbitro em campo. É uma análise em campo, né, da bola rolando, da intensidade do jogo, do lance do jogo, e o árbitro em campo tem que ver, tem que ter essa noção e assinalar essa penalidade, essa irregularidade, né? Marcar a falta a favor do Palmeiras. E assim anularia completamente toda a sequência do gol. Eu já vou falar também do gol do Juventude, que foi muito, muito mal anulado na minha visão. Mas, vamos tocar o barco? Foi um bom jogo do Palmeiras, foi um bom jogo do Cruzeiro. Eu acho que não é desmérito nenhum falar que o Cruzeiro... Perdão, eu acho errado o Cruzeiro falar que foi prejudicado pela arbitragem. O Cruzeiro teve mais um jogo onde criou e não conseguiu efetividade ofensiva, né? Coisa que eu estou falando já há muito tempo. E o Cruzeiro, mais uma vez, teve esse jogo. Criou, não aproveitou. O Palmeiras aproveitou muito mais. Se o Cruzeiro tivesse aproveitado as outras chances que criou, provavelmente esse placar teria sido outro, talvez com empate ou com uma virada do Cruzeiro. Acho que se apegar muito à arbitragem, e a gente sabe que a arbitragem brasileira é ruim, cara, vai errar pro seu time, pro time do seu amigo, do seu tio, isso vai acontecer. A gente tem que ter condição de que o nosso time supere isso também, supere as péssimas arbitragens, as péssimas decisões, coisa que alguns times pegam como muleta para justificar a derrota. Eu não acho isso certo. Eu acho que se foi realmente uma manipulação de resultado, onde, sei lá, Boca Juniors e Corinthians, aí eu realmente concordaria que foi o Corinthians conseguiu fazer gols, mas o árbitro foi anulando aos poucos. Nesse jogo com o Cruzeiro, não. O Cruzeiro não aproveitou a mesma chance. Até o Palmeiras teve chance também com o Flaco Lopes, que não conseguiu aproveitar. O Grêmio venceu a vitória por 2-0 às 11 horas no domingo. Soteldo e Reinaldo de pênalti fizeram os gols do Imortal. Bom jogo do Grêmio também, né? Teve as principais oportunidades no jogo, vitória pouco incomodou, e o Imortal conseguiu essa boa vitória em casa. Respira no Z4, ainda não sai, mas com os jogos que ainda faltam, pode sim, inclusive passar o próprio Corinthians, que saiu nessa rodada do Z4. O Atlético venceu o Vasco por 2-0, interrompeu a boa sequência do Vascão aí nessa sequência de Campeonato Brasileiro, uma sequência positiva do Vasco, né? Eram 4 jogos seguidos de vitória, mas teve essa derrota, eu acho uma derrota até normal para o Vasco nessa altura do campeonato. Hulk marcou 2 gols, dos 2 no primeiro tempo. O Atlético teve muita força ofensiva para conseguir fabricar o seu placar na etapa inicial, principalmente se nutrindo da dupla Hulk e Scarpa, que funcionaram muito bem nesse jogo. E no segundo tempo se defendeu, conseguiu. Não tem uma defesa tão sólida nessa temporada, mas é uma boa defesa e conseguiu segurar o frágil ataque do Vasco. Mesmo com a entrada do Coutinho no final, e isso deu uma mobilidade diferente para esse Vasco da Gama, o Atlético conseguiu sim se segurar e sair com esses 3 pontos, né, que os 3 pontos na Arena MRV estão sendo celebrados, estão sendo bastante celebrados. Eu acho que isso tem que se manter, porque o Atlético veio de muitos altos e baixos ali, com goleadas sequentes na sua casa, e confirmar esse favoritismo, confirmar a sua soberania em seus domínios, eu acho que é muito importante. Então essas vitórias, essas boas atuações defensivas, tomara que causem mais medo nos adversários que forem jogar na Arena MRV, e obviamente o Atlético encontrando o seu meio termo ao longo da temporada. O Corinthians foi visitar o Bahia e saiu vencedor, né? A primeira vitória do Corinthians fora de casa no Brasileirão saiu nessa 18ª rodada. Demorou 18 rodadas para isso acontecer, mas o time conseguiu vencer fora de casa. É a 4ª vitória do time nesse Campeonato Brasileiro. É um número ainda pequeno, né, para um time que não colocava brigando até esse momento do campeonato na zona de rebaixamento, não estando na zona de rebaixamento até esse momento, mas conseguiu essa vitória em cima do Bahia, que é um time que provavelmente vai brigar pela parte de cima. Acho que essa história de que o gás do Bahia acabou é balela, mentira, não acho isso. É um time muito bem treinado, com bons jogadores. Eu acho que é uma irregularidade que muitos times ainda vão passar no campeonato. Né, os próprios líderes passam por isso, né, perdendo poucos pontos no processo, é verdade, mas é normal isso acontecer. Né? Todo time perde, empata, passa por um momento mais
de extremos na temporada, e o Bahia vai passar por isso, né? Vai ter o Campeonato Brasileiro, também a Copa do Brasil, agora em agosto, e o time vai ter que conciliar aí como que vão ser os seus jogos. Mas o Corinthians conseguiu essa boa vitória com um belo gol do Angel Romero, e foi só do Corinthians no jogo. O Bahia teve mais domínio, o Bahia teve mais chances, só que parou em boas defesas do Hugo Souza e também nos ônibus estacionados na área do Corinthians. O Corinthians voltou a jogar, me desculpe o termo, torcedor corintiano, mas como um time pequeno, um time que vai para a casa do adversário, ou não propõe tanto jogo, quando consegue fazer um gol, recua e segura o resultado. Eu acho que isso é o que o Corinthians precisa nesse momento para recobrar a confiança, né, para ter a confiança novamente do seu lado. Até isso acontecer, vai ter que jogar desse jeito, vai ter que jogar realmente fechadinho, principalmente com adversários melhores do que o Corinthians. E o Bahia está nesse quadro, é uma equipe melhor, superior ao Corinthians nesse momento do campeonato, e o Corinthians jogou da maneira que pôde contra o Esquadrão de Aço e conseguiu essa boa vitória fora de casa. Não acho que está totalmente resolvido, como eu falei, os times da parte de baixo estão sim com jogos a menos. O Corinthians, o Vitória e o Atlético Goianiense, né, do 14º ao 20º, são as únicas 3 equipes que já têm 18 jogos marcados, anotados, né? Fluminense, Grêmio, Cuiabá, Criciúma, tem todos jogos a menos. Destaque para Grêmio e Cuiabá, Grêmio e Criciúma, perdão, que ambos têm 2 jogos a menos e vão ter mais jogos a menos, né? O Cuiabá não joga nesse meio de semana, vai ter mais um jogo a menos aí em relação ao Corinthians, que vai jogar sua 19ª rodada, né? O Cuiabá também não joga, então são 2 times que ainda não vão jogar nesse meio de semana e vão ter mais tempo ali para recobrar a confiança ao longo da temporada. E no momento, como eu sempre falo para vocês, eu acho Criciúma, Cuiabá, Vitória, times que estão jogando melhor do que o Corinthians, apesar das derrotas. Eu acho que pegaram adversários que não vão brigar pela parte de baixo e acabaram derrotados nessa tabela, nessa rodada. Isso favoreceu que o Corinthians saísse do Z4, apesar de que o Corinthians saiu, mas saiu com 3 pontos, né? Na próxima rodada isso tranquilamente o Corinthians pode voltar para a zona de abaixamento. Também no domingo tivemos a vitória do Bragantino por 1-0, o Bragantino venceu com um jogador a menos, conseguiu segurar a pressão do Furacão e saiu vencedor merecidamente com esse 1-0, o gol do Raul no comecinho do jogo. Foi o gol do Raul e o Bragantino recuou, segurou o placar mesmo, sentando o placar e conseguiu sair com essa boa vitória em casa. Isso coloca o time, né, na parte de cima da tabela, vai para a 9ª colocação, e o Atlético fica estacionado na 8ª, né, não consegue grudar no G7, e aí isso fica a 4 pontinhos ali do Cruzeiro, que é o 7º colocado com 27. Foi uma derrota dura, eu acho, para o Atlético, mas é até esperada, porque o time não faz bons jogos mesmo fora de casa, com exceção dos jogos que fez e venceu o Palmeiras, no caso, mas não consegue desempenhar muito bem longe da Liga Arena. O seu forte mesmo é no seu estádio, que consegue arrancar os seus pontinhos, mas nem isso está acontecendo ultimamente. O Fortaleza venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Pochettino, Alex Vinícius com gol contra e Renato Kaiser fizeram os gols do Leão do Pici, e Rony fez o gol de empate, né? Tava 1-0 com o gol do Pochettino, o Rony empatou ainda no primeiro tempo, segundo tempo aí o Alex Vinícius chutou contra o próprio Patrimônio, e o próprio Renato Kaiser fez o terceiro gol a favor do Fortaleza. Foi um jogo ok do Fortaleza, né? Longe de convencer, de jogar bem, de envolver o Atlético Goianiense, pelo contrário, no primeiro tempo sofreu muito para criar as oportunidades, e no segundo tempo a coisa fluiu um pouco mais, conseguiu fazer 2 gols em 12 minutos, e isso, né, deu ao time aí essa vantagem, mas tomou muitos sustos do Dragão ao longo da partida, sem dúvida, e isso pode ligar um sinalzinho de alerta, porque o time tem bons jogos em casa, não tão bons fora de casa, mas precisa sim recobrar essa regularidade que tem ao longo do campeonato para passar ficar realmente na parte de cima da tabela. Chega na 4ª colocação com 32 pontos, tem um jogo a menos, pode chegar a 35 e colar ainda mais na parte de cima, né, nos 2 líderes nesse momento, que são Palmeiras e Botafogo. Não acho que vai brigar pela liderança do campeonato, acho que vai ficar mesmo entre os 3, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Mas é um time que pode sim conquistar uma vaga do G4, por que não? Junto com o próprio Bahia, ser 2 times do Nordeste aí para a Libertadores ano que vem. Seria algo fantástico. Quem perdeu a vaga no G4 foi o São Paulo, que ficou no empate em 0-0 com o Juventude e não saiu derrotado por conta de um erro do VAR. O Juventude chegou a marcar numa falha bizarra do Rafael, mas o VAR chamou e anulou o lance por conta da origem. E aí eu tenho uma pulguinha atrás da orelha que eu não vi ninguém comentando sobre isso.
Que eu me recorde, lances intencionais que o jogador coloca a mão na bola só tem que ser anulado se não houver nenhuma dúvida em relação à arbitragem. Eu tive muitas dúvidas sobre esse lance. Não acho que a bola pega na mão ou que fique claro que a bola tocou na mão. Pelo contrário, eu acho que realmente a bola toca no ombro do jogador do Juventude, ele realmente tenta tocar a bola com o braço, mas a bola bate na região do ombro, tanto que bate na região da manga, né, da famosa manga ali, e muito tempo isso foi considerado apenas ombro, né? E eu acho que realmente ele vai com o ombro na jogada, ele vai com esse movimento, mas a bola bate no ombro dele e sobra. Tanto que a bola não dorme no braço, né? Ela bate no ombro e vai para frente. Mas na sequência do lance, o São Paulo teve a oportunidade de desarmar, tanto que foi uma dividida, e na dividida a bola sobrou pro atacante do Juventude limpar e fazer o chute, fazer o gol. Então acho que assim, a origem do lance realmente, na minha visão, é mais a dividida do que esse domínio do jogador do Juventude. Então, por si só tem dois erros ali, né? O domínio, que não sei, não tem uma imagem muito conclusiva, e no campo o árbitro deu o gol, então se não tem uma imagem conclusiva, o lance de campo tem que seguir. E depois, né, o lance de origem, nasce mais de uma dividida que o jogador de São Paulo tenta e falha na questão da dividida da jogada, o jogador chuta e faz o gol. Né? Então acho que o gol do Juventude foi sim mal anulado, mas é uma arbitragem. Aliás, o jogo foi horrível. Foi o único lance da partida, por isso que eu estou comentando sobre isso, porque não teve outro lance. O São Paulo não criou, o Juventude não criou. Foi um jogo muito amigável, assim, de eu não crio, você não me chuta, eu não chuto. E aí ficou nisso, ficou esse 0-0 bem fraco no placar. Um ponto para cada. O Juventude sai de 2 jogos difíceis contra Atlético Mineiro e São Paulo, com 2 empates, 2 pontinhos. E eu tenho uma sensação de que se fosse no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude tinha saído com uns 4 pontos desse jogo, desses 2 jogos. Porque eu acho que contra o Atlético o time criou e poderia ter saído com a vitória, e contra o São Paulo também. No Alfredo Jaconi eu acho que o São Paulo não aguentaria a pressão do Juventude, porque joga muito bem no Alfredo Jaconi. Fez 2 bons jogos, cara, assim, analisando friamente, Atlético Mineiro e São Paulo vão brigar pela parte de cima, eles na verdade perdem 2 pontos pro Juventude, mas cara, são pontos assim, né, que obviamente o time optou pela questão financeira, eu acho que tá correto, que tá tudo bem o time optar por isso, mas é um sentimento que fica, né, de tipo, poxa vida, se tivesse, né, jogado em casa, talvez sairia com a vitória. Outro jogo, já encerrando aqui a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos a segunda vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Foi a vitória fora de casa em cima do Cuiabá. Cuiabá esse que não consegue fazer bons jogos mesmo nos seus domínios, e perdeu para o Fluminense de 1-0 com gol, adivinha de quem? Cauã Elias. O garoto que empatou o jogo contra o Criciúma também fez o seu gol nessa vitória do Flusão em cima do Cuiabá. Esse jogo, inclusive, que marcou a reestreia do Thiago Silva, né, grande zagueiro aí da história do futebol brasileiro, recente do futebol brasileiro. A reestreia dele com a camisa do Fluminense foi bem, foi acho que o primeiro jogo do Fluminense que não sofre gols, acho não, foi realmente o primeiro jogo do Fluminense que o time não sofre gols no campeonato. É um dos piores campeonatos que enfrentou, né? O Cuiabá não é um time muito efetivo de criar muitas chances e converter muitas delas. Cria bastante, é verdade, mas aproveita bem pouco. E em casa o time não consegue desempenhar da mesma maneira que desempenha fora de casa. Inclusive arrancando pontos de Flamengo, enfim, times importantes, impactantes que estão brigando pela parte de cima. Mas foi um jogo ok, assim, também se comparado com o jogo do Juventude de São Paulo, foi um jogo bem fraco também de criação de jogada. Foi mais entretido por conta das discussões ali, acaloradas entre Daverson e Ganso, mas foi um jogo realmente aquém do que a gente espera da Série A do Campeonato Brasileiro. Boa vitória do Fluminense, que joga a lanterna do Campeonato para o Atlético Goianiense, enquanto o Flusão ali assume a 19ª colocação. Cara, vai ser um segundo turno, né, um retorno muito intenso de Campeonato Brasileiro, e você vai acompanhar tudo isso aqui nesse vídeo, aqui no canal, aqui do Gabriel, meu canal, né, na Rede Contodado, onde eu vou sempre trazer as análises dos campeonatos que as 20 equipes da Série A trazem, né, disputam. Então, agosto, por exemplo, a gente vai ter um mês muito bacana de Copa Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro pegando fogo, vai ter Botafogo e Flamengo, vai ter Flamengo e Palmeiras, então vai ter muito jogo interessante pra gente acompanhar aqui ao longo desse mês.
Espero que você se inscreva nesse canal para você não perder nada do futebol brasileiro aqui comigo. E, obviamente, esse ano não vai dar, mas eu espero que ano que vem eu possa trazer pelo menos uma coberturinha das principais notícias que vamos ter na semana. Então, me ajuda a ter esse acesso, a conseguir tornar isso possível, né, trazendo mais informação para você e te ajudando também a ser mais informado em relação ao futebol brasileiro. É isso, meus queridos. O vídeo vai ficando por aqui. Vamos ter a 10ª rodada picotada, né? 4 jogos não vão acontecer. Inter e Fortaleza, Vasco, Cuiabá, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Criciúma e Bragantino não vão disputar, não vão jogar nesse meio de semana, vão jogar a Copa Sul-Americana, os playoffs da Copa Sul-Americana e a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas é isso. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.